Beleza. Tá gravando então. Então, gente, depois que eu acabar a parte da teoria essa do começo da unidade 4, nós vamos conversar um pouquinho alguns exemplos de mecânica de fluidos, que a gente viu um pouco na aula passada, que encerrou. Então, alguns softwares que eu baixei e até estou dando uma indicação para depois vocês baixarem e importar para vocês brincarem um pouquinho. Tá? Então, calorimetria. Então, a gente vocês todos já tiveram um pouco de noção sobre o que a gente vai tratar em calorimetria, né? Então, calorimetria é um termo que se remete justamente à metria, né? A gente consegue ver pela etimologia da palavra que a gente vai medir. Medir o quê? Medir a quantidade de calor. Se vocês puxarem pelo âmago de vocês, assim, o que vocês entendem de calor? Assim? O que vocês acham que é um fenômeno que envolva troca térmica? Como é que vocês acham que isso ocorre? Por que existe o calor? Agitação de moléculas. Agitação de moléculas. Então tem que ver com a questão da matéria. E aí, beleza. Quais são os 3 estados da matéria que nós temos? 3 não, 4. Vamos lá. Quais são os 4? Gasoso. Sólido, líquido, gasoso e o quarto é o plasma. Tá? O plasma é mais assunto para pós-graduação. Então, a questão da medição do calor, que mede justamente o quanto essas substâncias estão agitadas dentro do espaço, tem a ver com o estado da matéria. Então, se a gente pega um determinado corpo e esse corpo está em um estado bem baixo em termos energéticos, esse corpo tende, por exemplo, a estar em um estado sólido. Se ele está num estado energético intermediário, ele tende a estar no estado líquido. Se ele está no estado energético mais alto, ele está no estado gasoso. Isso em termos gerais, tá, gente? Claro, depende muito da forma molecular e outras características químicas, mas em termos físicos, basicamente é isso. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouco sobre, na parte 1, que é a parte de temperatura e calor. Tá? Então, vamos falar um pouco de temperatura e calor. Então, seguindo na mesma levada de soluções, de resoluções de problemas, que eu preconizo no nosso modelo acadêmico. Então, imagine agora que vocês fizeram a eclusa, né? Beleza, e essa eclusa foi até o assunto da aula passada. E agora vocês mudaram de empresa e foram para uma empresa agrícola. Muito bem. E essa empresa agrícola é na área de processamento de grãos. Então, bem similar, por exemplo, com algumas empresas que nós temos no nosso complexo aqui, portuário de processamento de grãos. E aí, o que essa empresa quer? Ela quer que vocês consigam resolver um problema em termos econômicos, ou seja, de reduzir o custo em termos de geração de energia. Reduzir os custos de energia elétrica. E para isso ela quer usar alguns resíduos nos seus processos agrícolas de forma a gerar energia. Então, tornando a empresa com um custo menor, trazendo para a empresa também
outra imagem perante a sociedade, tornando a empresa com uma imagem de uma empresa que se preocupa com o meio ambiente e procura tornar os seus processos sustentáveis. Então vamos pegar, por exemplo, assim, se vocês fossem contratados hoje, por exemplo, pela Bianchini ou pela Bung, e aí o cara chega e o gerente de vocês, ou o dono da empresa, nós temos um gasto de R$ 400.000 por mês do nosso suprimento de energia, que a nossa concessionária aqui nos fornece, né? E nós precisamos baixar esses custos. Tá? Opa, desculpa. E aí, quais são os resíduos, por exemplo, que tem então em uma empresa do porte de uma Bianchini ou uma porte da Bung? Quais são os resíduos em termos agrícolas que essas empresas têm? Casca de soja. Casca de soja. Muito bem. Só que a casca de soja tem um potencial calorífico baixo, né? Então, muito provavelmente vocês vão ter que fazer o quê? Vão ter que fazer uma aglutinação nesse material, né, para poder aumentar a capacidade calorífica. Mas está correto o que tu pensaste, tá. A gente vai pegar o quê? Nós pegamos todos os resíduos que nós podemos transformá-los através de uma queima, então pegar essa energia química contida nesse resíduo, transformar ela numa energia térmica e essa energia térmica, por conseguinte, transformar ela numa energia mecânica e transformar numa energia elétrica. Então, o importante do enfoque que a gente tem que ver justamente nesse tópico nosso, e agora seguindo o resto do curso de vocês, é que justamente a engenharia vai trabalhar muito com as questões de transformação de resíduos e de transformação de produtos ou de matérias-primas em outros produtos. E num mundo globalizado, muito competitivo, o grande diferencial de vocês vai ser justamente enxergar em qual ponto que nós podemos inovar e trazer um melhor retorno financeiro, tanto para a empresa a qual a gente labora, quanto para a sociedade. E nessa parte de transformação, então, de resíduo em aquilo que era chamado de resíduo e transformar isso num insumo de forma a melhorar o desempenho da empresa, isso é muito legal. Então, ali, ó, então a ideia gerada, e foi a ideia que a Tayane compartilhou conosco, é justamente queimar os resíduos orgânicos, por exemplo, uma fazenda, em uma caldeira com água para gerar vapor e gerar água para os seus processos de obtenção de energia. Essas duas empresas que eu citei, tanto a Bianchini quanto a Bung, utilizam alguns outros recursos, né, agrícolas de forma a reduzir os seus processos, seus custos com o processo produtivo. Por exemplo, tanto a Bung quanto a Bianchini utilizam a queima de madeira para o secador de grãos, por exemplo. Tá? Então, como tem uma questão de armazenagem de grãos, tu tem que retirar a umidade do grão, para um grão com menor quantidade de água no seu interior, ele demore a estragar, porque a água faz com que os processos microbiológicos de degradação ocorram, reduzindo assim meu tempo de armazenagem. Então, quando a gente faz a secagem do grão, é justamente isso, para aumentar a minha vida de armazenamento do grão. Tá? Por exemplo, a Bung também utiliza nos seus processos de obtenção de energia e também a Timac Agro, utilizam não só recursos de casca de soja, que foi o exemplo da Tayane, mas também utilizam o recurso de queima de cavaco nas caldeiras em leito fluidizado
de forma a reduzir os custos de geração de energia seriam feitos ou com diesel ou com o MPF, tá? Que é um óleo mais pesado. Então, o consorciamento da questão da queima e esse cavaco de madeira pode ser um cavaco oriundo de resíduo, pode ser, por exemplo, também um produto que foi obtido através de varrição de rua, onde tem só a parte de capim. Qual é a grande vantagem em termos também ambientais? Quando eu tenho uma caldeira onde eu queimo óleo pesado, eu gero uma série de contaminantes no meio ambiente que eu não tenho em uma caldeira que seria exclusivamente a madeira ou a cavaco de madeira. Tá? Se eu tenho uma caldeira que ela é usada ou diesel, óleo pesado, eu vou medir o quê? Emissão de monóxido de carbono, com emissão de dióxido de carbono, com emissão de material particulado, com emissão de óxidos de enxofre, com emissão de óxido de nitrogênio, e dependendo da minha e do meu combustível, eu também vou ter que ver outros contaminantes, tá? Dependendo da origem. Se eu tenho uma caldeira de produto agrícola, minhas séries de parâmetros vão ser reduzidos a apenas 3. A monóxido de carbono, dióxido de carbono e material particulado. Então, até a questão da liberação ambiental torna-se muito mais tranquila. Tá? Então, a engenharia tem a importante tarefa de projetar. Então, essa usininha que vai nos suprir de energia para a nossa fábrica. Tá? Então, alguns cuidados são tomados na operação. E aqui ó, tem um linkzinho aqui que vocês podem ver, inclusive, como é que funciona uma usina de biomassa. Bom, todo o material que a gente utilizar para geração de energia, que venha de fontes agrícolas, eu posso chamar isso como biomassa. Então, por exemplo, até mesmo resíduos, por exemplo, de sobra de extração de melaço de cana, eu posso chamar de uma biomassa. Tá? Então, qualquer material que é passível da biodegradação, eu posso chamá-lo de biomassa. Então, estão lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que se dar conta nessa parte da termodinâmica, ou seja, da dinâmica dos processos de troca de calor, eu tenho que saber o que é o conceito de temperatura e quais são os fenômenos físicos que essa temperatura causa, tá? E quais são as possibilidades de troca de energia através do conceito de calor no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Então, o princípio de Pascal, né, é uma das coisas que a gente vai começar a trabalhar aqui. Então, a Tayane, no caso ali, que a engenheira está contratada para trabalhar no processo, né? Então, ela está trabalhando incansamente no processo da usina e ela está verificando que com o aquecimento da água ela vai gerar vapor e que vai gerar energia elétrica através do vapor gerado pela caldeira. E ela está comparando preços de geradores para aquisição e alguns importados. E aí, alguns parâmetros ela vai ter que observar justamente nessa cotação. Então, algumas coisas nessa questão da cotação, ela vai ter que observar. Então, faixa de temperatura de operação dos equipamentos. Então, ela tem que, primeiro, conhecer as escalas de temperatura. Quantas escalas de temperatura vocês conhecem, pessoal? É 4, né? Temos 4. As 3 mais usuais, quais são? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E a quarta é o Rankine. Muito bem. O Rankine é uma escala de temperaturas derivadas do sistema de unidades inglês. Tá? O Rankine está em desuso.
As três que nós ainda estamos utilizando é a Fahrenheit, Celsius, né, que é a unidade de temperatura adotada pelo Sistema Internacional, e o Kelvin, que é uma unidade absoluta de temperatura. Então, primeiro vamos descobrir quais são as faixas de temperatura para a gente descobrir isso direitinho. Então, a temperatura é uma grandeza escalar. Quando eu determino que algo é uma grandeza escalar, o que eu quero dizer? Movimentação das moléculas, partícula? Não. Grandeza escalar. Que eu apenas duas características me definem ela, né? A intensidade e a unidade. Então, ali, ó. Então, se eu estou falando, por exemplo, então, de 15 graus Celsius, vocês me entendem, que eu estou falando de uma temperatura e vocês conseguem imaginar essa temperatura. Tá? Então, isso é uma grandeza escalar. Então, se eu estivesse falando em grandeza vetorial, não, né? Grandeza vetorial, eu preciso de que módulo, direção e sentido. Então, tem que ter mais uma propriedade que define esse vetor, ok? Tranquilo? Então, tá. Então, a temperatura é uma grandeza escalar que indica o estado de movimentação e vibração das partículas que compõem sólidos ou fluidos. Então, fluido pode ser líquido ou gasoso, ou plasma. Beleza. Então, se observarmos o comportamento dos átomos e das moléculas, onde os átomos as constituem, nós verificamos o quê? Qual é o grau de agitação que elas se comportam em relação às moléculas com a mesma faixa de temperatura, mais baixa ou mais alta. Então, por exemplo, aqui eu posso ter água. Vamos pegar água assim. Se nós observarmos uma molécula de água líquida, aqui dentro do recipiente, né? Deixa eu tirar minha tela aqui para vocês olharem uma coisinha aqui. Deixa eu ter um compartimento. Então aqui eu tenho uma garrafinha de água. Garrafinha de água. E aqui eu tenho água, tá? Bom, eu tenho uma pequena parcela aqui. Nós estamos com uma temperatura agora de, deixa eu ver aqui, 26 graus dentro da minha casa. Então, a 26 graus, o estado da água aqui é líquido, beleza. E eu tenho um grau de agitação das moléculas dentro do recipiente. Claro que a gente não consegue ver porque isso é a nível molecular. Se nós elevarmos a temperatura desse recipiente, o que vai acontecer? Vai acontecer gradativamente o quê? A energia térmica que eu vou ofertar para o líquido dentro do recipiente vai fazer com que as moléculas se agitem e, aos poucos, nós vamos passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, eu aumentei com a agitação das moléculas, eu vou aumentar o espaço entre elas. Então, elas vão acabar. Até elas dissiparem aquela energia, elas vão ficar em estado gasoso. No momento que elas diminuírem de energia, elas diminuem o espaço entre elas, aglutinam-se de novo na forma líquida. Então, por exemplo, isso é o que acontece nos processos convectivos da atmosfera. Vocês virão que vai chover essa madrugada. Então, o que acontece no ciclo da água quando chove? Então, eu tenho uma água em um curso d'água, ou seja, rio, lago, oceano. O sol aquece as partículas superiores da água líquida. Pequenas gotículas evaporam e vão para o ar. Elas vão se aglutinando aos poucos,
na forma de nuvens. Essa aglutinação faz com que elas percam energia, até o momento que elas perderam aquela energia calorífica que fizera com que elas se evaporassem, até o momento que ela cai e precipita na forma de chuva. Tá? Então, basicamente, uma préviazinha é isso aí. Deixa eu compartilhar de novo a minha tela. Então, vamos lá. Então, um átomo aqui, em estado de agitação, a gente começa a fornecer energia, ele começa a ficar agitado e começa a vibrar mais. Beleza. Então, para medir a temperatura, nós utilizamos termômetros. Tá? Esses termômetros podem ser, até um pouco tempo atrás, e alguns ainda usamos em laboratório, termômetros, né, de mercúrio, mas por uma questão de precaução, né, até mesmo na residência da gente, a gente não utiliza mais a questão do mercúrio por ser um metal pesado, ser um metal perigoso. A gente deixa os termômetros de mercúrio para serem utilizados realmente em um ambiente laboratorial seguro. Vou cancelar. Vocês conhecem esse aqui? Isso aqui? Isso aqui é um termômetro digital, tá, gente? Então, hoje muita gente utiliza termômetro digital, principalmente quem tem criança em casa, tem que fazer a utilização desse tipo de expediente. Muito bem. Então, para medir a temperatura, não é muito difícil. Então, a gente vai medir diretamente, né? A gente vai utilizar de um processo termodinâmico de troca de energia, que é a condução. Então, nós encostamos o bulbo do termômetro em um corpo e nós conseguimos fazer o quê? No caso, se nós estivéssemos utilizando o termômetro de mercúrio, eu já tenho uma escala pré-definida e essa escala vai com que ele consiga subir e aonde ele equilibrar a temperatura do termômetro com o corpo ao qual eu estou medindo a temperatura, ele para de fazer a mudança dele na escala e a gente consegue fazer a medida da temperatura na escala. Tá? Também nós fazemos a utilização, como é o caso no termômetro eletrônico, de a utilização de termopares. O que são termopares? São elementos semicondutores que são enrolados mutuamente e esses elementos semicondutores, quando eles são enrolados, eles formam um dipolo que há uma diferença de potencial entre eles, que quando eu coloco em contato com uma superfície quente, em função de cada um ter uma dilatação térmica específica para si, em função da sua constituição, essa diferença de dilatação me gera uma diferença de potencial elétrico e essa diferença de potencial elétrico ela é tabelada, ela é graduada e eu consigo justamente fazer a medição da temperatura. Tá? Então, o exemplo que está no slide de vocês aqui. Então, por exemplo, aumentar a temperatura de um gás em um recipiente fechado causa aumento de pressão. Nós podemos observar isso diretamente. Então, se eu tenho, por exemplo, uma garrafa PET, né, fechadinha, e eu coloco ela para aquecer, ela vai aumentar a pressão interna, porque a água vai aumentar, vai aumentar a energia da água, porque parte da água vai se transformar em gás e vai tentar expandir. Então, aumentar a temperatura de alguns sólidos e líquidos faz com que eles se expandam ou ocupem um volume maior do que pode ser facilmente medido com uma régua. Então, a gente consegue medir justamente esse aumento de volume pela régua. Tá? Então, vamos lá. Então, a termometria, que é o princípio de Pascal, nos diz o seguinte: é um indicativo do estado de movimento de átomos e de moléculas dentro do interior de objetos.
Quanto maior for a energia disponível para eles, mais agitados eles ficarão e maior será a sua temperatura. Então, eu quero que vocês gravem bem isso aqui. Ó. Quanto maior foi a energia disponibilizada pelos átomos e moléculas contidas no interior dos objetos, mais agitados eles ficarão e maior será a sua temperatura. Então, se eu retirar toda a temperatura, toda a energia de um átomo, de uma molécula, o que vai acontecer? Eu estou retirando energia, então eu estou resfriando, né? Se eu estou tirando energia, eu estou resfriando. Até que ponto eu consigo retirar essa energia e baixar a temperatura, gente? Eu não sei dizer. Nós conseguimos, né? Teoricamente, porque na verdade a gente não conseguiu ainda fazer isso em um experimento real, e sim só em termos matemáticos, tá? Nós conseguimos paralisar a matéria, ou seja, o átomo, as moléculas, a menos 273 graus Celsius, ou 0 Kelvin. Então, 0 Kelvin a gente chama de zero absoluto. Então, quando eu estiver com algo a 0 Kelvin, eu estou dizendo que o estado geral da matéria é paralisado. Eu não tenho agitação nenhuma de moléculas. Okay? Por exemplo, quando uma das coisas que a gente consegue refrigerar a temperatura bem baixa é, por exemplo, nitrogênio líquido, né? Ele é menos 173 graus Celsius. Então, se tu olhar assim em termos absolutos, ainda teria mais 100 graus de temperatura para nós baixarmos, para obtermos o zero absoluto. Tá? Seguindo em frente, então. Bom, então nós temos algumas coisinhas assim. Tá? A temperatura é sempre uma medida indireta. Então, nós não conseguimos ver a agitação das moléculas. Então, por isso que a gente diz que é uma temperatura indireta, é uma medida indireta. A gente observa o quê? Os efeitos da temperatura através da característica do sistema, ou a característica de um fluido, ou característica em um sólido. Então, por exemplo, se a pressão de um gás em um recipiente fechado aumenta com a elevação da temperatura, nós precisamos saber quanto essa pressão significa em termos do aumento dessa temperatura. E aí, então, nós vamos calibrar esse termômetro em relação a uma escala. É exatamente o que está aqui. Então, a gente consegue ver o quê? Digamos que eu tenho um recipiente ali com ar atmosférico e eu não tenho variação nenhuma em termos percentuais, tá? De temperatura. E aí eu medi lá e deu 15 graus Celsius. Ora, eu posso aumentar a pressão através do aquecimento e medir o quanto esse recipiente vai aumentar de volume. A mesma coisa acontece em graus Fahrenheit. Então, o que ele está colocando aqui? Ó? 60 graus Fahrenheit. Quantos graus Celsius? Isso aqui a gente vai aprender a calcular, tá? Como é que a gente faz a relação das escalas de temperatura. Vocês já tiveram a oportunidade de, até no próprio celular de vocês que mede temperatura, tem as medições de escala, né?
A relação entre Fahrenheit e Celsius, ela é uma escala que ela tem uma pequena variaçãozinha, tá? Ela tem uma diferença de 32. Agora a gente vai ver a fórmula bonitinha aqui pra gente. Tá? Então, quando a gente começa a agitar um recipiente, então, a uma dada temperatura, é como se as moléculas estivessem espalhadas nesse nosso ambiente. No momento que a gente aumenta a temperatura dele, essas moléculas vão se agitar mais. Então, com relação à nossa escalinha Celsius, que é a escala oficial do Sistema Internacional de Unidade, tá? Ela foi, tá, dada em homenagem a Andrews Celsius, tá? Que é um físico sueco. Tá? E essa escala foi revista por Calorus Linnaeus em 1745. Mas ela permanece como padrão até hoje. Tá? Então, o que ele fez? Então, nós usamos o grau Celsius em função dessa criaturinha assim. O grau, ele tem a ver o quê? Uma percentual. Tá? O que ele diz aqui? Ó? Ela foi construída de maneira que o seu zero encontra-se aproximadamente igual à temperatura de congelamento da água. Então, ele tomou. Então, essa questão do grau é como se fosse uma analogia, tá? Percentual. Então, tem uma coisinha que eu quero lembrar, a gente vai ver isso mais adiante, mas eu quero dar uma noção para você. É o seguinte: quando a gente faz a mudança de fase, ou seja, quando eu mudo um componente químico, por exemplo, a água, do seu estado sólido para o seu estado líquido, até eu ter toda a água transformada de estado sólido, que é o gelo, para o estado líquido, não há aumento de temperatura. Então, esse tipo de calor, ou seja, o calor que envolve a mudança de fase, aí sim a gente dá o nome de calor latente. Então, todo o processo e o calor latente é medido pela quantidade de massa que eu tenho, tá? no fluido, no sólido, do componente químico, da matéria, na mudança de fase. Então, ele estipulou que a escala zero de temperatura, de graus Celsius, é a temperatura onde eu consigo passar a água do estado sólido para o estado líquido. E a temperatura onde a água ferve, ou seja, onde ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ele denotou com um valor de 100 unidades. Então, ficou 100 graus Celsius. Ok? Então, a relação da escala de Celsius, ele tomou por padrão a água, e a essa escala ele traçou proporcionalidade com os restantes dos elementos. Tá? Kelvin, por sua vez, tá? Que a escala Kelvin se deve justamente ao Lord Kelvin, ou seja, a Sir William Thomson, tá? Que escreveu um artigo sobre a escala termométrica absoluta. Então, nesse artigo, ele colocou uma exposição teórica acerca do zero absoluto. E este zero absoluto é justamente o quê? Ele pega o quê? Que a escala, que a temperatura Kelvin, é a temperatura em graus centígrados mais 273. Kelvin é uma escala absoluta.
por ela ser uma escala absoluta, ela não leva o grau. Então, eu não posso dizer que uma temperatura, por exemplo, de 100 graus Celsius seria 373 graus Kelvin. Está errado, eu tenho que dizer apenas 373 Kelvin. Ok? Então, tá ali, ó. A escala Kelvin é muito utilizada na física e é a unidade oficial do Sistema Internacional. A Celsius é baseada nela. Então, a única diferença entre as duas escalas é que Kelvin é o zero absoluto e é o zero na natureza. É em temperatura onde as partículas não encontram energia no ambiente que as permitam vibrar. Então, não tem movimento nenhum. Nela, a temperatura acima, o qual o gelo inicia seu derretimento, é aproximadamente 273 Kelvin. Ok? Beleza. Então, unidades de temperatura, então, nós vamos ter, então, o grau Celsius, o Kelvin e o grau Fahrenheit. Essa é muito utilizada no sistema inglês. Também tem uma derivada aqui, que é o Rankine, mas nós não vamos fazer um estudo dela, apenas para vocês tenham o conhecimento que ela existe. Tá? Então, a unidade do sistema internacional é o Kelvin, e nós, para os cálculos de fluxos de carga térmica, fluxos de calor, nós vamos utilizar Kelvin. Então, sempre que nós tiver cálculo de temperatura, nós temos que passar para Kelvin, tá, gente? Então, nota-se que o grau Celsius e o grau Fahrenheit utiliza-se o grau porque são escalas intermediárias. E nós também, tem outra questão também, nós usamos o grau C para não confundir com a unidade de carga elétrica que é Coulomb, tá? E o F isolado é Faraday, que é a unidade de campo magnético. Então, algumas questõezinhas para nós também não perdermos nosso costume. Vamos lá. A palavra termômetro origina-se do grego termo, que significa quente, e metro, medida. Então, medição do quente. A construção do termômetro é baseada no uso de uma grandeza física que depende da temperatura, como o volume de um gás mantido a uma pressão constante, o volume de um corpo e a resistência elétrica em condutores metálicos, ou seja, nos termopares. Para a medida da temperatura de um corpo, com um termômetro, é preciso esperar o equilíbrio térmico, ou seja, até quanto o nosso diabo, o nosso mercúrio dentro contido no bulbo, entre em equilíbrio térmico. Então, quando ele entrar em equilíbrio térmico, eu posso medir a temperatura e vai ser a mesma do corpo a ser medido. Contudo, é preciso cuidar a escolha dos termômetros próprios para que se consiga medir determinados objetos, pois a massa do termômetro deve ser bem menor do que a massa do objeto, cuja grandeza queremos medir, para não dar interferência na perda de temperatura do corpo. Okay? Nós não vamos, por exemplo, como está o exemplo aqui no livro transcrito, não vou usar o termômetro para medir a temperatura de uma gota de água. Tá? Beleza. Então, aqui um videozinho, tá? Para vocês como é que é a simulação. Eu vou parar de compartilhar minha tela para vocês conseguirem. Ah, não, acho que eu consigo compartilhar. Vocês conseguem ver o vídeo que não é compartilhado, não? Só um pouquinho. Tem compartilhação, vocês não conseguem ver. Vocês estão vendo aqui o vídeo no centro da tela? Sim. Tá. Eu vou tocar o vídeo, vocês vão ver o que vai acontecer numa simulação de quando a gente aumenta a vibração das moléculas. Tá? Isso. Só um pouquinho. Vamos lá. Então vocês conseguem ver ali, ó. Eu tenho, ó,
Coloquei uma série de bolinhas de gude em uma mesa vibratória, ó, e elas se movimentam assim. Tá? No momento que a gente vai aumentando a vibração, ó, olha lá. Elas vão aumentando a distância, porque eu aumentei a energia de vibração. Bom, aqui eu tenho algumas coisinhas para nós brincarmos. Eu quero depois que vocês entrem nesses ícones aqui, que vai aparecer esses simuladores que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu mudar de tela aqui. Aqui. Então, basicamente, vamos ver ali o que acontece com o grau de agitação das moléculas. Vamos reiniciar aqui. Todos estão vendo aqui a simulaçãozinha na tela? Tranquilo? Sim. Então tá. Eu vou sincronizar os meus aquecedores. Bom, eu tenho aqui um bloco de ferro e um tijolo. Beleza. Se eu colocar em cima aqui do meu bico de Bunsen, bonitinho o bico de Bunsen, né? Bem, vamos medir a temperatura aqui deles. Ok? Tudo bem. Essa simulação aqui, tá? Deixa eu botar os símbolos de energia dos nossos compostos. Então aqui eu estou num estado de equilíbrio com o ambiente, tá, gente? Então, o que acontece se eu ligar o meu bico de Bunsen? O que vai acontecer lá com o meu tijolo, com o ferro? Eu estou fornecendo energia, ó. Então aumentei ali, ó, aumentei a agitação. Olha a temperatura dos termômetros. Ó. Aos poucos, claro que a gente não consegue ver. Alguns átomos se desprendem. Tá? E são emanados para a atmosfera. Bom, isso ocorre em nível microscópico. Eu vou deixar esfriar um pouquinho para vocês verem uma coisa aqui legal. Então, vocês viram que eu desliguei os bicos de Bunsen. E olha, reparem os termômetros ali, ó. Vocês verificam que conforme a minha matéria, a minha perda de energia é mais intensa do que a outra, né? Então, o ferro, ele demora mais tempo para perder energia para o meio ambiente do que o tijolo. Vocês já notaram isso no dia a dia, não? Eu acho que já, né? O que é mais fácil da gente pegar depois que aquece? Um prato ou uma faca? O prato vai esfriar antes do que a faca, né? Por incrível que pareça. Porque a gente, o metal é o bom condutor de calor, né? Então ele deveria perder mais rapidamente a sua energia para o meio ambiente. É que, no entanto, a agitação interna do meu retículo cristalino também tem a ver com isso. Ó, se eu esfriar, ó, tirei a energia dele lá. Ó. Então, os dois estão zeradinhos. Agora, se eu aquecer eles de novo, quem é que vai ganhar a temperatura primeiro? O que vocês acham? Quais são as apostas aí? Quem é que vai elevar a temperatura no termômetro primeiro? Eu acho que o ferro. Tu acha que o ferro? Tá. Acho que é o tijolo.
Tijolo. Ah, isso foi chute ou convicção? Vamos lá, gente. Aqui, ó. Todo pau. Olha lá, rapaz. Ah, o tijolo ganhou, cara. Olha lá. Então, quem chegou no topo do bolo primeiro foi o tijolo. Por que isso? Por que isso? A gente tem que analisar em termos físicos. Por que ocorreu isso? Porque a troca de calor de um material não é a mesma do outro. Exato. Tá. E tem a ver também o quê? Aí, pelos processos convectivos aqui, né? Então, como o ferro ele acaba perdendo mais energia para o meio ambiente aqui, né? E a cerâmica não, né? Ela tem uma elevação da temperatura mais rápida que o ferro. Tá. Vou zerar tudo aqui, vamos fazer agora com os fluidos. Então, temos água e azeite. Vou sincronizar os aquecedores e vou botar ali o símbolozinho de energia. Tudo bem. Reparem aqui, ó, se eu esfriar eu quero que vocês olhem isso aqui, só um pouquinho. Vocês viram ali que os dois têm o mesmo volume, né? Os dois têm o mesmo volume. Ok? Se eu esfriar, o que vai acontecer com o volume desses recipientes aqui? Com os líquidos que estão dentro dos recipientes, dentro dos becquerels. O que vai acontecer com o volume da água e com o volume do azeite? Se eu esfriar. Deixa eu sincronizar aqui. É que é muito tênue, você não consegue ver na tela. A água, tá? Ela tem um ligeiro incremento no volume. A água é o único fluido que ocorre isso, tá? Devido às pontes de hidrogênio, tá, gente? Então, as pontes de hidrogênio, quando tu resfria a água, elas fazem uma conformação espacial dentro da molécula e que acaba causando um aumento no volume. Tá? Vamos botar os símbolos de energia e vamos medir as nossas temperaturas aqui. Quem é que vai subir a temperatura primeiro agora? A água ou o azeite? O azeite, sei lá. Vocês viram? Eu estava resfriando aí. Vamos ver. Vamos tocar ferro. E aí vamos pensar em termos físicos depois. Olha só que interessante. Você vê que recém agora o azeite começou a ferver. Ó. Apesar do azeite ganhar mais temperatura, a água ferveu antes. Então quer dizer exatamente isso. Agora eu vou deixar baixar a temperatura.
Vocês vão ver, ó, o azeite parou de ferver, a água ainda não. Então, o que que isso significa? Tá? Que a temperatura de ebulição do azeite é maior que a temperatura de ebulição da água. O azeite vai ser em torno de 121, 125 graus. A água é 100 graus. Tá, gente? Bom, Ô Fabrício, isso aí Oi. acontece quando a gente joga água numa panela com óleo quente. Exatamente. Exatamente. É um dos princípios básicos de errado em combate de incêndio em casa, né? Jogar água numa panela com óleo quente, tu vai tocar fogo para tudo quanto é canto. Além da diferença de temperatura, né, gente? Porque a água tem uma temperatura de ebulição menor do que a do óleo. Então, se o óleo está pegando fogo, tu vai tocar água dentro do óleo, o que que vai acontecer? Tu vai fazer com que a gente tenha um processo que a gente chama em físico-química, que é a superebulição. Tu vai formar uma bolha de vapor de água dentro do óleo, e essa bolha de vapor ela vai se expandir de forma instantânea e vai fazer com que aquele óleo que já está pegando fogo espalhe-se em todas as direções. Então, quando tu joga água dentro de um recipiente pegando fogo com óleo, aquela água que ferve numa temperatura menor, ela vai entrar num processo de ebulição instantânea, porque se o azeite ferve lá a 125, que está pegando fogo, ele está fervendo, tu vai botar a água dentro daquela temperatura, que é uma temperatura maior do que a ebulição, tu vai transformar boa parte daquela água em vapor, e esse vapor vai expandir e vai jogar o óleo para tudo quanto é lado. Tá bom? Bom. Então, a gente vai seguir em temperatura. Agora eu quero mostrar, lá no início da aula, que a gente brincou um pouquinho com sistemas de troca de energia. Então, olha aqui, ó. Símbolos de energia. Então, nós temos aqui, ó, basicamente, um sistema. Vamos trocar aqui, ó. Beleza. Então, eu vou simular o quê? A energia hídrica, vindo, por exemplo, de uma barragem, caindo em uma turbina. Então, eu estou transformando a energia potencial da água aqui em cinética. Essa energia cinética vai me transformar essa energia em uma energia mecânica. E essa energia mecânica vai me passar por quê? Por um conversor lá, ó, magnético, que vai me transformar em energia elétrica. Então, vamos lá, ó. Ó que bonitinho. Tá? Bom. Vamos mudar aqui. Ó. Mesma coisa. Tá? Bom. Vamos mudar aqui o nosso. Pausar. Sol. E entrei num conversor fotovoltaico. Vamos lá.
Tá? Então, energia luminosa, vem os pacotes de fóton, foi captado pelo meu painel solar, passou lá para pela nossa conversor de energia, né? Foi transformada em energia elétrica e transformada novamente numa energia mecânica. Parar mais um pouquinho. Beleza. Deixar esse aqui, programa de temperatura, isso. Beleza. Se eu quero fazer um aquecedor de água, quem é que tem cooktop em casa aí? Vamos ver. Ó. Olha aí. Então, ele capta energia elétrica, capta energia de fótons, transforma em energia elétrica, eu transformo em energia calorífica e vai me aumentando a temperatura do meu corpo d'água até levar a minha água a ferver. Tá. A grande questão da fotovoltaica é o índice de iluminamento, né? Ou seja, a posição que eu tenho do meu painel fotovoltaico em relação ao sol e também a quantidade de nuvens que eu tenho. Olha lá, ó. Se eu aumento a minha quantidade de nuvens, a minha qualidade de energia luminosa diminui. Então, não é que eu deixe de produzir, por exemplo, energia solar em um dia nublado ou um dia com chuva. Eu produzo, mas eu produzo uma quantidade menor de energia. Tá. Bem, vamos botar uma chaleirinha aqui. E aí nós vamos ter que mudar o nosso geradorzinho aqui. A chaleira aqui, né, gente, tá análogo aqui à nossa caldeirinha. Então, tem uma caldeira, essa caldeira vai me gerar vapor, o vapor vai me virar turbina, essa turbina vai transformar em energia elétrica e eu vou ter uma energia sendo convertida em energia luminosa. Gostaram desse simuladorzinho, não? Bonitinho, né? É interessante, né? Não, agora tá os links aí para vocês baixarem, para vocês brincarem, tá? É da Universidade do Colorado, tá? E os links que eu botei justamente vocês conseguem baixar isso em português ainda, tá? Então é legal para a gente fazer, para a gente entender os processos que envolvem justamente as trocas energéticas, tá? E vocês viram aqui, ó, a quantidade de vapor, eu não consigo aproveitar tudo. Eu sempre vou ter uma perda de energia, ó, térmica, que não vai acabar se transformando toda em energia mecânica. Eu vou ter perda disso. Então, a questão é mostrar justamente isso, que a gente tem nos nossos processos de engenharia, nós temos processos de conversão, mas nós temos processos de perda. Observe aqui na lâmpada incandescente, olha lá, ó, e aí que depois eu vou trocar para fluorescente compacta, olha ali, ó. Nós temos energia elétrica entrando em azul aqui. Então, nós temos parte dessa energia elétrica sendo convertida em energia luminosa, que é a E, só que eu tenho grande parte dela sendo convertida em energia térmica, que é justamente o que acontece em uma lâmpada fluorescente. É que esse aqui não tem LED ainda, mas agora se nós trocarmos, por exemplo, uma fluorescente compacta, olha lá, ó. Então, beleza, ó. Entrou energia elétrica, eu praticamente não tenho perda por energia térmica. Ó, comparado com a lâmpada incandescente, a minha perda de rendimento é muito menor. Tá bom? Bom. Eu quero mostrar outra parte, que nós vamos entrar na parte que nós vimos até a aula passada, que foi a parte de hidrodinâmica.
Beleza. Não me lembro se cheguei a mostrar isso para vocês ou não. Tá. Também tá lá, esse aqui, tá? Inclusive no link da aula 12, esse aqui ele é em Java, tá? E esse aqui eu já disponibilizei lá no portal para vocês. Então basta fazer um download desse programinha aqui em Java, tá? O PDF 12 eu não achei no ABA. Não, mas o PDF 12 eu tinha dado junto na aula 11, tá? Essa aqui é a aula 13 já. A aula de hoje é a aula 13, já a unidade 4. O que tem na aula 12 é esse programinha que eu estou agora aqui, tá, Richard? Porque eu acabei dando Pascal e equação de Bernoulli tudo junto na aula 11. Tá? Bom, o que acontece aqui, ó, nós vimos que a aula passada, né? Nós estávamos nas outras duas aulas, nós falamos que em pressão absoluta e a parte de hidrodinâmica. Então, olha aqui, ó. A pressão atmosférica, eu vou botar em ATM aqui, ó. Então, aqui, ó. Uma atmosfera é exatamente a medida da pressão a nível do mar. Ó, botei aqui, ó. Vocês podem ver que esse manômetro que ele está, vamos botar uma reguinha aqui, ó. Esse manômetro aqui, ó. Que o bulbo dele está a 2 metros, ele já está com uma pressão abaixo de 1. Ou seja, quanto maior a minha altura, menos quantidade de ar eu vou ter. Consequentemente, eu vou ter uma menor pressão atmosférica. Muito bem. Vamos colocar aqui, ó, 5 metros. Eu vou botar aqui do ladinho, aqui fica mais fácil. Então tá, beleza. Então, eu tenho até o fundo aqui, ó, 5 metros. Qual vai ser essa minha pressão no fundo aqui, gente? Aqui, ó. Eu peguei esse manômetro, ó, que aqui está uma pressão atmosférica. Bom, eu estou baixando aqui, ó. Olha ali, ó. O quanto que eu baixei em relação ao nível do mar? Vamos ver aqui. Vou botar a régua ali, ó. Eu baixei 80 centímetros em relação ao nível do mar. Então, minha pressão atmosférica já aumentou um pouquinho. Tá? Então, isso aqui só é ar. Agora, se eu entrar no fluido, ó, vou pegar um terceiro manômetro. Vou botar no mesmo nível. Tem a mesma pressão atmosférica. À medida, ó, que eu vou entrando no volume do fluido, o que vai acontecer aqui, ó? Muito bem. Aí eu vou perguntar para vocês. Essa pressão aqui, pressão manométrica, beleza, de 1,22. Qual é a pressão absoluta no fundo do tanque? Lá na aula atrasada. Gente, a pressão absoluta é a pressão atmosférica menos a pressão barométrica. Tá? Então lá, ó, essa pressão aqui, se eu fosse
É como se eu desconsiderasse a pressão atmosférica, tá, gente? Então, essa pressão aqui vai ser que é 0,22. Tá? Claro que a pressão manométrica eu considero toda a coluna em cima do meu corpo. Uma coisa que eu quero que vocês olhem, que bonitinho aqui, ó. Vou tirar os manômetros. Tudo bem. O que acontece se eu botar 250 gramas aqui? Vocês se lembram quando a gente falou duas coisas que relacionava Pascal, princípio de Pascal, e o empuxo. Vocês viram aqui, ó, que quando eu coloco esse peso 250 quilos, alterou a posição relativa do meu líquido aqui. Não alterou? Sim, alterou. Por que que isso ocorre? Porque, na verdade, eu tenho que ver aqui, ó. Qual é o volume dessa minha massa de 250 quilos aqui? Beleza. Como eu estou tratando com água aqui, eu posso dizer o quê? Que esse volume de 250 quilos, tá? Quanto equivale em metro cúbico? Rho é igual a M sobre V. Ok? Tudo bem. Se eu tenho massa de 250 quilos, eu não sei o volume, mas eu tenho um Rho de 1000, eu jogo o volume para cá, divido por 1000, eu vou ficar com quanto? 0,250 metros cúbicos. Quanto é que é 250 metros cúbicos? São 250 litros. Tá? Então, esse volume do lado direito do tanque, ele teve uma alteração em volume de 250 litros, proporcional à massa que foi adicionada aqui pelo princípio do Pascal. Ok? Beleza? Ó. Mesma coisa, se eu botar mais 250 quilos, ele vai subir de novo, mais 250 litros. E se eu botar 500 quilos aqui, então ele vai subir agora quanto? 1 metro cúbico, ou 1000 litros. Tá? Desculpe. Ele vai subir exatamente 1000, isso, 1000 metros cúbicos. Tá, gente? Ok? Aqui, ó, tem diversos tipos para vocês brincarem. Tá? Então, isso é legal. Bom, a questão do fluxo, tá? Isso aqui eu acho muito legal. Vamos botar aqui o nosso medidor de fluxo. Então, nós temos aqui a nossa vazão Q, né? Então, 5.000 litros por segundo. Então, nós temos aqui, ó, nós botamos aqui uma plaquinha de orifício para medir justamente qual é a vazão dos pontos. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Que o quê? Que a minha vazão está igual em todos os pontos. Tá? Ou seja, nós estamos num regime permanente, que é o que valida o que nós vimos aula passada na equação de Bernoulli. Então, que é a vazão igual a todos os pontos, a pressão também. Beleza. Vamos botar aqui o medidorzinho de velocidade, olha aqui, ó. Tá, beleza, ó. Ok?
Então, essa velocidade está igual a essa, porque nós não temos nenhuma alteração na área. Tá? Beleza. Vou tirar a velocidade. Tá. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui agora. Vou botar em câmera lenta e vou jogar uns pontos para nós verificarmos o que ocorre pontualmente com cada partícula no meu fluido. Ok? Olha lá. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu não estou considerando atrito entre as paredes do tubo e o fluido. Então, estou considerando um fluido totalmente liso, sem alteração na parede nenhuma. Agora, se eu fizer pequenas variações na área do meu duto, eu vou fazer aqui, ó, um encurtamento. Tá? Vamos ver se a vazão alterou ali, ó. Vou deslocar nossa plaquinha de orifício para cá. Ó, viram a área da seção ali, ó. 3.1, 3.1. E aqui 3.2 e... Ó, alterou a nossa área aqui. Nós tivemos o quê? Nós tivemos uma alteração da área. Tivemos alteração na vazão? Não. Nós não tivemos alteração da vazão. Bom, qual é a velocidade que nós tínhamos visto aqui? Era 1.6, ó, beleza, ó. 1.6 metros por segundo. É a velocidade inicial do meu duto com a mesma seção. Aqui a velocidade não altera, porque a área é a mesma e a vazão é a mesma. Será que a minha vazão, a minha velocidade vai alterar aqui? Alterou, cara. Olha lá, ó. Por que a velocidade aqui altera? Porque eu tenho uma estricção na minha área. Então, para eu manter a minha vazão igual, no meu regime permanente, eu há, então, um aumento de velocidade das minhas partículas. Bom, vou trazer essa saia um pouquinho normal. Vou trazer essa saia normalzinha para cá de novo. Eu quero mostrar uma coisa para vocês agora. O que ocorre quando, por exemplo, a gente tem um ligeiro atrito no meu tubo. Então, se eu colocar um atrito, a princípio vocês não conseguem visualizar alteração nenhuma. Vamos marcar alguns pontos, tá? Olha lá, ó. No momento que ele entra no trecho, ó como é que se transforma o meu perfil de escoamento. Então, bem na camada próxima ao meu duto, eu tenho uma força de atrito contrária ao movimento da minha partícula, que tende a fazer uma força cisilhante no meu fluido. Tá? Isso é o que a gente chama de camada limite. Vou tirar o atrito e vou dar outro pico de ponto para vocês compararem uma com a outra. Olha lá, ó. Vocês viram a diferença? Sem atrito e com atrito. Isto aqui é o que ocorre na vida real, tá, gente? Em termos acadêmicos, na nossa disciplina, nós trabalharemos com essa questão aqui. Tá? Em escoamento permanente, sem atrito, com o tubo de paredes lisas. Isso aqui a gente trabalha em mecânica de fluidos e fenômenos de transporte. Tá? Bom,
Outra questão legal da gente ver também, em questão de fluidodinâmica, eu vou botar aqui para coincidir com o vazamento. Então, uma torre d'água, tá? Bom, se nós compararmos aqui, ó, qual vai ser a pressão aqui em nível de água? A nível do mar. Vamos botar para atmosférico aqui só um pouquinho. Ah, está em kPa. Queria mudar para PS. Essa variaçãozinha aqui, ó. Uma atmosfera é igual a 101,323 kPa. Tá? Então, uma conversão de unidade de pressão. Bom, o que vai ocorrer se nós abrirmos o reservatório, gente? Vamos botar aqui um manômetro. Vocês viram aqui, ó, que a variação de pressão no topo topo do nível do reservatório, ela é equivalente justamente o que? A minha variação de altura, tá? Então, eu tenho uma variação de altura aqui, ó. Então, aqui é 0, 5, 10, 15, ó. 23 metros. Então, nosso está 23 metros, então, por isso que a pressão aqui, ela é menor, tem menos quantidade de ar. Agora, se eu entrar dentro do meu reservatório, eu vou ter mais a pressão do fluido. Tá? Muito bem. Se eu abrir aqui, ó, vou manter o mesmo nível de escoamento. Qual vai ser a pressão do meu fluido? Vamos medir a velocidade. Olha ali, ó. Vocês viram que a pressão no fundo do tanque, ela continua sendo a pressão do fluido que contém o tanque, mais a pressão atmosférica exterior. Qual vai ser a pressão no fluido que escoa, gente? O que vocês acham? Que pressão vai estar dentro desse fluido aqui? Uma menor, Oi? Desculpa, não entendi. um pouco menos aí perto da abertura, mas ainda assim maior do que a pressão atmosférica. Tá, vamos ver. Vamos deslocar. Correto, Tatayane, exatamente. Ela vai pegar o quê? A pressão. Olha lá, ó. Eu vou pegar bem a altura do fluido. Aqui, ó. Vou botar nesse ponto igual aqui, para a gente colocar o manômetro no outro lado. Então, na mesma cota, dentro do fluido, eu tenho 101, 147 Pascal. A pressão, quando o fluido está correndo livre, sem um conduto fechado, é a pressão atmosférica. Agora,
Se eu colocar uma mangueira. Aí não, tá, gente? Aí a mangueira, sim. Eu tenho um conduto fechado, tá? E a pressão desse conduto fechado vai ser a pressão. Ó. Aqui é a pressão atmosférica. Agora, dentro do conduto, eu tenho a pressão do fluido. Aí aqui vocês podem brincar também com o tipo de fluido que a gente quer, ó. Se gasolina, água. Podemos medir a distância conforme a vazão e a velocidade. A gente pode aumentar, pode colocar o enchimento do tanque no manual. Eu posso variar aqui, ó, a altura do tanque, ó. Tá? Então isso é legal para vocês baixarem e fazerem em casa, até mesmo porque eu já quero fazer um experimento. Tá? Bom, algumas considerações. Eu vou sair do compartilhamento de tela aqui só um pouquinho. Bom, então ali, gente, tá? A gente está traçando um cronograma, tá? de retorno das aulas. Só que, claro, a gente ainda depende de algumas resoluções, tanto do Estado quanto do município. Tá? Então, algumas aulas práticas vão ser dadas na unidade e algumas disciplinas, e algumas aulas práticas serão usadas como, por exemplo, o software que eu mostrei para vocês agora. Tá? Bom, no decorrer da semana que vem, os professores vão começar a marcar essas aulas com vocês. Tem algumas disciplinas que já vão ter essas aulas marcadas a partir da semana que vem. Por exemplo, essa minha ainda não. Tá? Essa minha já vai demorar uns 10 dias para a gente ter o material disponível para vocês, porque além do software vai ter algumas questõezinhas que a gente vai ter que fazer de repente uma gravação um pouco mais elaborada que um software não contempla. E outras disciplinas terão que ser feitas realmente na unidade, que não tem jeito mesmo, tem que ser feita com aula presencial. Tá? Por exemplo, lá em Fenômeno de Transporte, tem algumas práticas que tem que ser feitas na banca de máquinas de mecânica de fluidos. Realmente não tem como, um simulador não vai contemplar a prática. Por que está se fazendo isso, tá, gente? Porque como a gente não tem ainda um vislumbre de retorno, a gente tem que tentar mostrar para vocês uma forma mais aproximada do ideal, para que a gente consiga passar o conteúdo para vocês, para que vocês tenham uma aprendizagem satisfatória, mesmo a gente atravessando por esse processo todo, né, de pandemia. Então, o que a gente consegue fazer em aula, por simulador, vai se fazer. O que não se conseguir fazer, que tem realmente fazer na unidade, a gente vai aguardar no retorno, mas será dado. Tá? Então, o que eu fiz assim? Tá? A gente tem que fazer as avaliações de sala de aula, tá? Que são 1.500 pontos. Bom, então, até amanhã eu vou colocar
uma atividade, uma resolução de um problema para vocês fazerem, tá? E eu vou postar no pós-aula da unidade 1, não, na sessão 1 da unidade 4, tá? Da aula de hoje. Então, amanhã eu vou botar a atividade avaliativa. Vocês vão ter até sexta-feira que vem, da semana que vem, me postar essa atividade, por e-mail. Essa atividade vai valer 1.000 pontos. Os outros 500 pontos da atividade sala, vocês vão me ofertar em um relatório único de todas as aulas práticas que a gente for marcar. Tá? Então, justamente esse relatório vai ser o que a gente fizer na aula prática, e eu quero a percepção também de vocês, como é que está sendo essa... Mas depois eu vou botar gente no roteiro para fazer o relatório. Como é que está sendo a percepção de vocês com relação ao que se viu na aula e também o que conseguiu se aprender, apesar de a gente estar tendo que fazer essa maneira inovadora para a gente realmente não perder o semestre. A avaliação, tá, gente? Oficial do segundo bimestre. Como ainda a gente não tem previsão se nós voltaremos às aulas presenciais 1º de junho, 15 de junho ou lá em julho, a gente vai fazer as avaliações seguindo o cronograma inicial. Semana que vem eu passo o cronograma para vocês. E essas avaliações serão feitas via portal, no molde de como a gente fez as avaliações do primeiro bimestre. Tá? Bom, as avaliações das disciplinas interativas. Então, sejam elas totalmente interativas, daquelas coisas que nunca tinham feito antes, ou daquelas que são dependência interativa. Vocês farão essa prova no portal. Tá? Então, essa prova vai ser disponibilizada para vocês no portal do aluno, justamente para vocês não terem que irem na unidade. Ela vai funcionar nos moldes das avaliações diagnósticas que vocês fazem. Tá? Então, vai ser mais ou menos do mesmo jeito que é feito as provas do ensino EAD, que é mais ou menos como vocês fazem as avaliações diagnósticas. Tá? Mas isso vocês vão receber uma comunicação oficial e nós também até a semana que vem. Eu já estou adiantando que é para vocês se prepararem. Tudo isso a gente está tentando fazer de que forma? Para que a gente não perca esse semestre e que para o próximo semestre vocês sejam impactados o menos possível. Porque imagine se a gente não consegue voltar agora em junho e voltemos só na metade de julho, por exemplo. Então nós já vamos ter que postergar o início do outro semestre, que estaria marcado já para iniciar em agosto. Vocês estão me entendendo? Tranquilo? Sim. Sim. Tá. Bem. Então, gente, tá? Qualquer dúvida, tá? Pode me chamar, eu converso, tento esclarecer de novo, tá? Mas detalhes maiores do que eu estou dando para vocês agora, no momento eu ainda não tenho. A não ser que a partir da semana que vem, nós já estaremos, os professores já vão estar com materiais já preparados, e aí eles vão marcar ao longo da semana as aulas com vocês. A nossa de Física e Energia não vai ser a partir da semana que vem ainda. Então, semana que vem ainda eu vou dar o conteúdo teórico para a gente ver se a gente finaliza essa parte de calorimetria, tá? E se nós não tiver com material produzido ainda para dar as aulas práticas, a gente começa a fazer exercícios de fixação da parte teórica na outra semana. Tá bom, gente? Certo. Então tá. Bom final de semana, bom resto de semana para vocês, tá? E bom descanso. Obrigado, igualmente. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos.